Marcos. Hoje o tema: deserto, o campo de treinamento de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 12 diz bem assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Podeis se assentar. Estudo do livro de Marcos. Quando nós falamos de deserto, já falamos do estudo do culto passado. Estudo passado falamos de Jesus e a tentação no deserto. Continuaremos hoje falando ainda no deserto, do deserto e no deserto. Só que hoje nós vamos tocar num assunto interessante. Nós vamos falar sobre as circunstâncias. As circunstâncias dessa tentação, as circunstâncias desse deserto, na vida de Jesus e também na vida de um servo de Deus. Quando nós falamos da circunstância, nós destacamos 5 fatores hostis que Jesus enfrentou nessa tentação. E a primeira circunstância foi o deserto. Não dá para falar de tentação sem falar de deserto. O deserto, para onde Jesus foi enviado, meus amados irmãos, ele era o mais desconfortável, severo, agressivo, e do que o mencionado no versículo 4, diz o escritor, era o deserto de Jericó, um lugar ermo, cheio de montanhas, cavernas, de areias escaldantes. Olha só quanta característica. Durante o dia, e frio gelético à noite. Quando nós falamos das circunstâncias desse deserto, eu digo para os irmãos que o deserto era um lugar de desolação e também de solidão. Não era um lugar de companhia, não. Estou falando de deserto, estou falando de capacitação, um campo de treinamento de Deus. Muitas das vezes, o crente ele quer fazer, mas não quer ser treinado. O crente ele quer enfrentar o inimigo, mas não quer enfrentar o treinamento. Não quer enfrentar o deserto. Passou por um deserto, ele já quer desistir, já quer parar. Porém, se Jesus enfrentou o deserto, ele quis dizer que nós também devemos enfrentar esse deserto. Para quê? Para que quando nós for fazer algo para o Senhor, nós tenhamos resistência e estrutura. Quando nós temos as circunstâncias desse deserto, os grandes homens caíram não em lugares ou momentos públicos, mas na arena de solidão e nos bastidores dos lugares secretos. Pastor, o deserto é o lugar das maiores provas e também o lugar das maiores vitórias. Quer vitória? Vai para o deserto. Ou deixa o Espírito Santo te conduzir para o deserto. É muito fácil ter vitória no meio do povo. Eu quero ver você ter vitória quando você está sozinho. É muito fácil você ter vitória quando você está rodeado de amigos, rodeado de pessoas que falam bem de você, rodeado de pessoas que ficam te bajulando, rodeado de pessoas que estão ali só para te servir. Eu quero ver quando você vai para o deserto,
eu quero ver você ter vitória lá no deserto. Olha algumas circunstâncias. O deserto é um campo de treinamento de Deus. Falando ainda, o segundo ponto, nós temos a permanência no deserto durante 40 dias. Marcos capítulo 1, versículo 13 fala, e também Mateus capítulo 4, versículo 2 fala também. Aliás, em Mateus fala um pouquinho mais detalhado. Marcos não dá muita atenção para ali as tentações do próprio inimigo. Ali Marcos fala já direto da vitória. Foi tentado 40 dias e venceu o inimigo. Marcos já vai direto ao pódio. Marcos só conta o período e já vai dizer assim, ó, é vencedor. Mateus, ele já dá mais detalhado. Agora, pastor, quando falamos do número 40, ele é um número de provação. Nós vamos entender que 40 dias durou o dilúvio na terra. Gênesis capítulo 7, versículo 12, diz bem assim, ó, houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quando falamos de 40 também nós vamos ver que o jejum de Moisés também durou 40 dias. Êxodo 34 e 28 fala assim, e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Não adianta você jejuar, e como foi lido aqui no texto áureo, e não saber ouvir a palavra. Não adianta você escutar e não saber viver a palavra. Pastor, quando nós vemos o número 40 ainda, nós vemos que a caminhada de Elias até Horebe durou 40 dias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, diz que levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, monte do Senhor. Provação. Provação para subir, provação para ficar, provação para descer, provação para caminhar. Eu só sei dizer que nós precisamos dos 40 dias de provação para chegar no pódio da vitória. Pastor, quando eu falo de 40 dias, eu vejo que 40 anos Israel permaneceu no deserto. Salmo 95 e 10 fala que 40 anos esteve desgostado com esta geração, e disse, é um povo que era de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Um povo que estava debaixo da proteção de Deus, porém não levava a palavra de Deus a sério. 40 anos viveram no deserto. Alguns morreram no deserto. Por que, pastor? Porque não conseguiram passar a provação. Pastor, não estou dizendo que o número 40 é um número que tem que ser, não, eu estou dizendo que o número 40 representa provação. Nós vimos na vida de várias pessoas o 40 representando provação. Talvez a tua aprovação pode ser um dia, pode ser 10, pode ser 50, 60. Eu não sei qual é o tamanho da tua aprovação. Eu só quero dizer que vai até o final na aprovação, porque a vitória está no final. Pastor, 40 dias Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Está lá no capítulo 1, versículo 13. E o texto de Marcos, ele evidencia que Jesus foi tentado durante 40 dias. Foi o tempo todo, 40 dias tentado. Não foi só no primeiro dia, ou na metade, ou no 13º, ou no 39º, não. Foi 40 dias, irmã Zélia. 1, 2, 3, 4, 5, 40 dias debaixo de provação. Às vezes você passa um dia de provação e você já, meu Deus do céu, oh Jesus, que difícil foi o dia hoje, meu Deus do céu, que vontade
vontade de chutar o balde. Jesus passou 40 dias, todo dia. Quando não era um tipo de tentação, era outro. Quando não era outro tipo de tentação, era outro. Pastor, mas ali eu só vi 3 tipos de tentação. Será que só tinha 3 tipos de tentação? Calma. Eu vou provar para vocês que tinha mais tentação ali. Olha só que interessante. Todas as suas armas, todos os seus estratagemas para afastar Jesus da sua missão, Satanás usou. Agora eu vejo que Jesus não foi tentado dentro do templo, nem em seu batismo, mas ele foi tentado no deserto. Quando Jesus estava dentro do templo, ele não foi tentado. Quando Jesus estava lá na glória, ali ouvindo a voz do Pai, ali sendo olhado por todo mundo, ali recebendo a confirmação do Espírito Santo, Jesus não foi tentado. Jesus foi tentado quando ele estava sozinho. Jesus foi tentado quando a carne estava sofrendo. Jesus foi tentado quando ele estava alvo de inimigos. Jesus foi tentado. Presta bem atenção. Que Jesus, ele onde estava cansado, sozinho, com fome, esgotado fisicamente, o diabo ele sempre procura nos atacar quando estamos vulneráveis, ou tipo, sensível, alvo. Pastor, quando estamos passando por estresses físicos e emocionais, pode ter certeza, ali Satanás vai tentar te tentar. E o fraco sempre cai. Por quê, pastor? Porque ele sempre acha que é forte. Não, sou crente. Mas na hora que a carne está fraca, na hora do estresse, na hora da provação ali ele peca. É bíblico. Terceiro ponto interessante que nós vimos aqui na tentação de Jesus foi a solidão. Olha só aqui. Jesus saiu de um lugar público, Jerusalém, cercado por uma multidão onde ele viu os céus abertos. Pastor, eu quero ficar aqui, mas nem sempre os céus é aberto, meus amados. Tem hora que o céu se negritude, tem hora que o céu se fecha. Jesus, quando ele estava lá na cruz, gritando: Pai, por que me desamparaste? Por que o céu não se abriu ali? Por que os anjos não apareceram cantando aleluia, aleluia? Não, Senhor, por quê? Houve um silêncio. Por que me abandonaste? Jesus ficou sozinho de novo. Pastor, por que lá no Getsemane, lá naquela pedra, aonde ele estava suando gotas de sangue, por que ninguém estava lá junto com ele? Por que ninguém respondeu ele? Pastor, Jesus pedindo: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. E houve um silêncio. Jesus entendeu que tem que ser a vontade de Deus e não a nossa. É a vontade de Deus. Então tá bom, Pai, seja feita a tua vontade. Outra coisa que nós falamos aqui quando falamos de solidão, Jesus saiu de um lugar público, cercado por uma multidão, onde ele viu os céus abertos, experimentou o revestimento do Espírito Santo e ouviu a doce voz do Pai confirmando sua filiação e afeição, e foi compelido a ir a um lugar de solidão, onde a única voz que ele podia ouvir ali foi a voz de um enganador, a voz de um que só abria a boca para tentar, só abria a boca para te fazer uma armadilha, só abria a boca para ver aonde tu errar para ele. Era esse o lugar que Jesus foi. Se Jesus não tivesse conhecimento na palavra, Jesus ele teria caído talvez, desistido talvez. Olha só que interessante, a palavra encorajadora de alguém
na hora da tentação. Jesus sempre teve fome de comunhão com seus discípulos. Jesus, ele foi enviado à terra para quê? Para salvar, para fazer discípulos, e agora ele está sozinho, pastor. Jesus sentiu a tentação, Jesus sentiu a necessidade de quê? De ter pessoas do lado dele. Jesus sentiu a necessidade da família. Jesus sentiu a necessidade da carne, a comida. Jesus sentiu a necessidade do conforto da cidade. Mas ele estava no deserto. Ele os designou para estarem com ele, como diz capítulo 3, versículo 14, que nós vamos ver nos estudos mais para frente. O próprio Jesus chamou os discípulos para estar com ele, para seguir ele, para acompanhar ele. Ele falou: vinde, eu vos farei discípulos, meus discípulos. E agora Jesus sozinho. Quando nós vemos essa passagem, Jesus sempre viveu no meio de multidões, e agora ele está sozinho. Quando nós lemos essa passagem, eu vejo que ele tinha cheiro de gente, contudo, agora ele está sozinho. Pastor, mergulhado na mais profunda solidão. Vamos para frente. Outro ponto interessante que nós falamos sobre a circunstância da tentação de Jesus foi a fome. A fome, Mateus 4 e 2. Alguém pode ler para nós? Mateus capítulo 4, versículo 2. Lê para nós lá, Mateus 4 e 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Fome é a carne. Pastor, Jesus orou e jejuou durante 40 dias. Suas forças físicas estavam estioladas. Pastor, seu corpo debilitado, seu estômago vazio. Raciocina comigo. Você fica às vezes um dia sem comer, você chega em casa amarelo. Entendeu? Se não amarela hoje, mas no amanhecer do outro dia você está amarelo. Eu sei disso. Os mais morenos não chegam a ficar tão amarelo assim, mas ele palida, fica palidinho assim. Agora imagina 40 dias, entendeu? Jesus 40 dias, estômago vazio, a fome fazia latejar todo o seu corpo, traz fraqueza no corpo, a fome. Os efeitos físicos provocados pelo jejum prolongado de 40 dias são indescritíveis. Só quem fez 40 dias de jejum, pastor. Mas a Bíblia diz que foi jejum, não foi parcial. É muito fácil você fazer um jejum parcial. Beber água, entendeu? Você vai dar. Agora 40 dias, 40 noites, sem beber e sem comer, dentro de casa no ar-condicionado é fácil também. Mas eu estou falando de deserto, aonde tu derrete e congela também. Outra coisa que nós aprendemos sobre essa circunstância é que todo o corpo entra em uma profunda agonia. Corpo entra em agonia, não o espírito, o corpo entra em agonia. Agora, quando falamos da fome que Jesus enfrentou no deserto, também a Bíblia fala lá no capítulo 1, ali de Marcos, versículo 13 e 14, que ele também enfrentou o que no deserto, pastor? As feras. Lê para nós, capítulo 1 e 13. E ali esteve 40 dias, entendeu? O que mais que diz ali? Tentado por Satanás. Me ajuda, se vocês estão com a Bíblia aberta, me ajuda aí. Tentado por Satanás e vivia entre as feras. E vivia
deserto era um lugar onde vivia o que, pastor? Que tipo de feras vivia no deserto da Judeia? Vamos lá, falar de algumas coisas ali, geograficamente: hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras, leões, etc. Você está vendo que Jesus não foi tentado só pelo inimigo, ele foi tentado também pelo medo contra a própria natureza. Olha só que interessante, diz que a região onde Jesus jejuou e foi tentado constituía de um cenário de abandono e perigo. Sabe quem habitava naquela região? Só os ladrões e salteadores, entendeu? Mas eles não andavam sozinhos, não. Barrabás andava com uma turma grande, então é fácil de se defender. Agora Jesus estava sozinho no deserto, sozinho, pastor. Durante o dia tudo legal, mas vai anoitecendo. Você já imaginou, irmã Letícia? Está anoitecendo, daqui a pouco você escuta um brado do lobo. Daqui a pouco tu escuta um brado de uma hiena. Isso vai longe, porque o silêncio no deserto, você escuta. Quando eu vejo sobre essas feras do deserto, vamos falar um pouquinho das feras? Vamos falar um pouquinho dessa tal hiena que vive no deserto. A hiena é um animal carniceiro, então tem um pedaço de carne lá no deserto. Pedaço de carne dando sopa lá no deserto. Que carne é essa? Jesus Cristo está lá no deserto. Está vendo por que a Bíblia está falando que Jesus habitava entre as feras? Porque muitas das vezes você está no meio do deserto e muitas das vezes o inimigo manda hienas para te atacar. Vamos falar algumas características da hiena? Considerado por alguns das culturas como demoníaca, por ter um sorriso tão particular e por emitir sons parecidos com risos humanos. A hiena é assim. Se você ouvir uma hiena, parece que é uma pessoa sorrindo, uma pessoa dando gargalhada, mas não é uma pessoa. Muitas das vezes no deserto aparecem pessoas com espírito de hiena, irmão Cleiton, sorrindo para você. Mas esse sorriso não é da pessoa, esse sorriso é de demônio. E nós temos que saber discernir determinados sorrisos, porque muitas das vezes são hienas que se aproximam quando nós estamos no deserto. Vem com um sorriso, mas com a outra mão vem com um punhal. Não são verdadeiros sorrisos. Pastor, no deserto também, olha aqui, a hiena atende a caçar à noite. Isso são animais noturnos. A hiena, ela não caça de dia não, porque ela sabe que você vai enxergar ela de longe. A hiena aparece de noite. De noite, quando você quer dormir, quando você está ali querendo descansar, ela aparece sorrateiramente e te ataca. Geralmente na hora difícil aparecem as hienas, não para te ajudar, mas para acabar com a tua vida muitas das vezes. Que Deus nos livra desses espíritos, desses animais que aparecem nos desertos muitas das vezes. As feras do deserto de Marcos 1:13 está aqui bem clara. Outro tipo de fera que é muito fácil de encontrar no deserto, os lobos. Os lobos são inteligentes, velozes, estratégicos. Pastor, no momento da caça vivem alcateia. Pastor, tem pessoas com espíritos de lobos. Entendeu? Não pode ver uma pessoa no deserto que já se reúne em alcateia para atacar, e sabe que eles atacam. Espírito de lobo. Jesus habitava entre as feras. Lá no deserto nós temos que entrar nesse detalhe das feras, porque existe nos dias de hoje feras também invadindo o nosso deserto, e nós temos que estar muito bem preparado para discernir. Pastor, os lobos, eles têm um faro aguçado e ótima visão
visão noturna. Que mais? São carnívoros, gostam de carne. Espiritualidade, eles não gostam de nada, eles gostam de carne. Vida espiritual, essas pessoas, esses espíritos não gostam, eles gostam de vida carnal. Mas se te encontrar no deserto, cuidado, porque eles vão tentar, numa alcateia, te prejudicar. São pessoas que não querem vida espiritual com Deus, são pessoas que não acreditam na vida espiritual com Deus, mas querem atacar quem está no deserto. Outra fera, irmão Serginho, que se encontra muito fácil no deserto, são as serpentes. Olha a característica da serpente: animal de sangue frio, não tem sentimento, sangue frio. Alguns têm a capacidade de abrir a mandíbula para ingerir presas muito maiores do que elas mesmas. Isso é característica da serpente. Entendeu? Feras que muitas das vezes encontramos nos nossos desertos, falando espiritualmente. Possui língua com 2 ramificações. Muitas das vezes no deserto tu encontra esse tipo de espírito, que uma hora está falando a favor de Deus, outra hora está falando a favor do inferno. Mas pode uma boca sair 2 tipos de fonte? Não, porém esse tipo sai. E muitas das vezes você encontra no deserto. Quando você está lá, quando você está lá na consagração, quando você está lá na separação, na santificação, quando você está lá na guerra espiritual, muitas das vezes o inimigo manda serpentes para te atacar. Serpentes para te atacar. São venenosas e produzem seu próprio veneno, que atacam com a boca. Estou falando da característica da serpente, irmão. Ataca com a boca. Entendeu? Abre a boca e dali sai misericórdia. Não tem nem noção do que está falando, não tem nem noção para quem está falando, não tem nem respeito, não tem nem discernimento. É serpente no deserto, muitas das vezes, que nós enfrentamos. Não tem noção da dose do veneno que está expelindo muitas das vezes. Se não é misericórdia de Deus nos proteger, guardar o cristão, a serpente ela se bobear, ela engole, porque é a vontade dela matar, roubar e destruir. Feras que encontramos no deserto, capítulo 1, versículo 13. A serpente, algumas matam abraçando, outras matam mordendo. Eu não sei. Característica da serpente. Entendeu? Judas tentou matar Jesus com um beijo. Característica da serpente. Feras do deserto, feras perigosas, agravavam ainda mais esse tempo de prova. Imagina Jesus ali, ele tinha que lutar contra a carne, tinha que lutar contra o espírito e tinha que lutar contra as feras. Tinha que olhar para o deserto e dizer assim: meu Deus, como é que eu vou me proteger daquela fera? Como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou dormir aqui? Como é que tem fera para todo lado? E às vezes na escuridão tu só vê aquele brilho dos olhos, só cheio de feras. Jesus estava naquele deserto, entendeu? Não foi só a tentação de Satanás, não. Olha só que interessante. Não apenas no reino espiritual Jesus estava sendo tentado, mas no reino animal também conspirava contra ele. Pastor, quem é que domina esse mundo? Satanás está no comando desse mundo, e muitas das vezes ele usa um animal, ele usa uma fera para vir tentar te atacar. Pastor, Satanás usa? Se lembra para onde foi aquela legião de demônios lá do Gadareno? Foi para os porcos. Será que não pode entrar numa serpente? Entrou numa serpente já. Já uma serpente já foi usada já. Entendeu? Será que não pode
pode usar uma fera lá para ir lá tentar atacar? Claro que pode. Olha só que interessante. Possivelmente Satanás tentou Jesus pelo medo e urgente desejo de quê, pastor? Por que Satanás estava tentando colocar medo ali, irmã Cláudia, no deserto? Por que Satanás estava tentando botar medo em Jesus, talvez? Para que Jesus acabasse com o jejum dele. Você já imaginou? 10º dia, Jesus simplesmente, eu não vou ficar mais aqui, vou voltar para a cidade. Não era a hora do Espírito Santo, mas era a hora dele. Quantas das vezes a gente, por causa de medo, por causa de pressão, por causa de opressão, por causa de ataque, a gente acaba decidindo fazer as coisas, então vou facilitar um pouco e pronto. Jesus não. Jesus, ele lutou contra o medo no deserto e disse: não, Senhor, Satanás até pode mandar feras aqui para me amedrontar, pode até tentar me atacar, mas eu não vou arredar o pé daqui sem antes o Espírito Santo me mandar eu sair daqui. Eu não saio daqui. Ele estava na direção do Espírito Santo. Entendeu? Quem está na direção do Espírito Santo, a fera pode até rugir, mas não chega perto. Só que você tem que vigiar. Se tu não vigia, meu amigo, tu abre a porta, a fera vem e te morde. Aí você diz: meu Deus do céu, por que eu estou assim? Porque você abriu a brecha e a fera entrou e te mordeu. E não coloca a culpa nos outros. É sua culpa, porque você não vigia, quando muitas das vezes você deveria estar vigiando. Não vigia, então você mesmo abre a porta, a fera te morde, e agora você está machucado, está com problema, porque não vigia. Se vigiasse um pouco mais, não estaria sofrendo no deserto. O que nós aprendemos ainda? É digno de mencionar que Adão e Eva caíram num jardim, onde todas as suas necessidades eram supridas, e todos os animais eram mansinhos, mas eles não vigiaram. Adão e Eva estavam ali, talvez caminhando no lado do leão, talvez caminhando no lado mas não vigiaram. Tinha tudo, tinha comida, tinha água fresca, tinha sombra, tinha conforto, tinha a presença de Deus ali. Não vigiaram, não obedeceram. Agora vamos trazer para o lado espiritual, para o lado de Jesus. Jesus não tinha nada no deserto. Não tinha água, não tinha pão, não tinha amigos. Os animais que estavam lá no deserto, irmã Letícia, esses animais, eles eram ferozes e queriam matar Jesus, não queria nem saber. E Jesus aguentou firme, irmão Sérgio. Jesus não cedeu, não. Jesus manteve firme e diz assim: eu não vou ceder à tentação. E venceu. Jesus triunfou sobre o diabo no deserto, onde todas as suas necessidades não estavam supridas e todos os animais eram feras. Olha só que interessante. Qual foi o propósito desse treinamento? Qual foi o propósito desse teste lá no deserto? O Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto para ser tentado. Qual era o propósito dessa prova? O Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde Deus o colocou à prova, não para ver se ele estava pronto, mas para mostrar para ele que ele estava pronto para realizar a sua missão. Entendeu? Você já passou por uma prova? Pastor, já passei, não aguentei. Pois é, então você não está pronto para realizar a missão. Porque só está pronto para realizar a missão quem chega até o final da prova, sem desistir, sem abandonar, sem abrir mão, sem fazer pouco caso, sem relaxar, sem menosprezar. Se tu chegar até no final, tu é vencedor. Senão, tu não passou na prova, reprovado. Foi para isso que Deus levou Jesus ao deserto, para que ele mantesse até no final. Se ele mantesse até no final, ele estava aprovado. Foi pregado domingo à noite, sábado à noite aqui, sobre a pedra já provada. Você lembra? O presidente irmão Giovanni falou sobre a pedra já provada. Essa pedra foi provada onde? Deserto.
Quando você é provado, você resiste peso, você resiste estrutura, porque você já foi provado, tá? Olha só que interessante, o propósito da tentação visto pelo ângulo de Deus não é nos fazer cair em tentação, mas nos fortalecer, mamãe Ivone. Não visa a nossa ruína, mas o nosso bem. Aí a gente às vezes pede, pastor, eu peço paciência para Deus e Deus só coloca prova, só coloca, eu peço, Deus só coloca prova, eu peço para Deus me usar e Deus me... Entendeu? Eu peço para Deus me usar e eu não quero ser usado por Deus. Muitas das vezes vir na casa do Senhor eu já acho uma fadiga, quanto mais sair evangelizar os irmãos, quanto mais sair fazer uma visita, quanto mais ir atrás daquele que não está vindo mais à casa do Senhor. Não, isso aí é trabalho do pastor. Negativo. Muitas pessoas colocam essa responsabilidade em cima da liderança. Negativo. O pastor não é a igreja sozinho. A igreja está aqui, ó. Somos nós todos. Essa responsabilidade não está só em cima da liderança. Essa responsabilidade está em cima de todos nós. É fácil dizer, mas a igreja está vazia. É fácil dizer, é difícil pegar, sair e fazer evangelismo. Por que não faz? Porque aí precisa estar preparado. Mas é fácil falar de quem está fazendo, difícil é fazer. Por isso que Deus levou Jesus lá. Eu quero te provar, para depois você saber o que está falando. Entendeu? É fácil pregar de missão. Claro, vocês estão vivendo missão aqui. Agora, quantas pessoas pregam missão e não sabem nem o que é missão? Quantas pessoas saem pregar de missão e não sabem o que é missão? Não sabem o que é sair fazer um culto lá fora, não sabem o que é sair fazer uma visita, não sabem nada disso, mas querem fazer, querem pregar. Nunca passaram por uma prova, nunca passaram por um teste. Correm, fogem de responsabilidades, mas querem fazer. Jesus, ele foi testado. Por quê? Porque quando ele estava lá na cidade pregando, ele sabia o que ele passou, ele sabia o que estava falando. João Batista foi testado no deserto também. O povo de Israel foi testado no deserto também. Moisés foi testado no deserto também. E aí, pastor? Todos nós precisamos passar na prova. Olha só que interessante. Quando falamos quais são os propósitos da tentação de Jesus, eu vejo primeiro aqui, ó. Jesus foi tentado para provar a sua perfeita humanidade. O que diz aqui? Porque Jesus era perfeitamente homem. Ele foi realmente tentado. Suas tentações foram reais. É as mesmas tentações que nós passamos hoje em dia. Não vem dizer para mim que ele era Jesus. É outros 500, pastor. Negativo. Ele era Jesus e nós somos a mesma pessoa. A única diferença é que ele não tinha pecado, mas estava sendo tentado a pecar. Entendeu? Ele estava sendo tentado a pecar. Adão e Eva também não tinham pecado e foram tentados a pecar. A diferença é que Adão e Eva pecou. E por causa de Adão e Eva nós nascemos hoje na condenação. Jesus não pecou, mas ele provou para nós que ele não pecando, nós também não precisamos pecar. Se ele conseguiu vencer a tentação, nós também vamos conseguir vencer. Não, mas Jesus é Jesus. Não, isso aí é malandragem. Entendeu? Isso na porta do céu, essa desculpa não vai passar. Me desculpa, meu amado irmão. Isso é Bíblia. Entendeu? Olha só que interessante. Ele foi realmente tentado. Suas tentações foram reais. Ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. O que diz Hebreus capítulo 2, versículo 17? O que diz lá? Abre a Bíblia e lê bem alto para todo mundo ouvir. Hebreus 2 e 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de
pelo que convinha que em tudo, tá vendo ali, a Bíblia está dizendo que Jesus foi tentado em tudo, meus amados irmãos, aquilo que tu imaginar que é tentação para a tua vida, Jesus passou, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, entendeu? Se Jesus tivesse ficado privado de alguma tentação, Deus não poderia dizer assim, irmão Clécio, ele era semelhante. Não, semelhança é aqui, ó, igual a nós, viveu que nem nós, cresceu que nem nós, teve desejo que nem nós, teve dificuldades que nem nós, mas, o que a Bíblia diz? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, povo, expiou os pecados do povo. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança e sem pecado. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreus, o que diz lá? 4 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Jesus não foi tentado para revelar-nos a possibilidade de pecar, não, mas para provar-nos a nossa vitória sobre o diabo e o pecado. Irmão, presta bem atenção aqui, ó. Nós lutamos contra um inimigo que já foi vencido, entendeu? Nós lutamos contra um adversário que já perdeu a guerra. Só vigia para você não perder também. Mas ele já perdeu. O primeiro lugar lá no pódio não pertence mais a ele, mas ele quer tirar você daquele local. Ele já perdeu. Ele não se conforma com isso. Está derrotado. Perdeu a guerra. Olha só que interessante, o segundo ponto que nós entendemos aqui é que Jesus, ele foi tentado para provar ser o nosso exemplo. Olha aqui, ó, Jesus nos socorre em nossas fraquezas porque conhece o que passamos. Quando nós somos tentados e pedimos, Deus, me ajuda, Jesus, ele diz bem assim, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ele está enfrentando. Eu sei o que é lá no deserto. Eu conheço essas feras. Eu conheço a mordida da serpente. Eu conheço a gargalhada da hiena. Eu conheço o rugido do lobo. Eu conheço as artimanhas de Satanás. O que o meu filho está passando lá na terra. Está pedindo, Deus, misericórdia para tu fortalecer ele. Eu já passei. Então, meu Deus, eu conheço o que eles estão passando lá na terra. Pastor, olha aqui, ó. Assim ele pode compadecer-se de nós. Ele entende quando nós estamos gemendo, como foi pregado domingo à noite lá em Biluíla. Ele sabe quando nós estamos gemendo. O próprio Jesus gemeu tanto que chegou a suar gotas de sangue. Olha só que interessante, outro ponto, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. Olha aqui, ó, lutamos contra um inimigo derrotado. Jesus, ele já triunfou sobre ele, e o Evangelho de Marcos apresenta o rei vitorioso sobre a natureza, o diabo, as enfermidades e a morte. Satanás, ele está derrotado. Não tem mais. Jesus venceu Satanás. Podemos cantar enquanto lutamos, porque também somos vencedores. Olha só que interessante. Quais foram as armas de Jesus as armas de Jesus lá no deserto? Primeiro, a arma de Jesus no Jordão, foi revestido com o Espírito Santo, conduzido por ele ao deserto, onde venceu Satanás. Pastor, mas quais foram as armas que ele usou nesse embate para ter vitória? Primeira arma foi a oração. Primeira arma foi a oração. Sem oração você não vence nada. Entendeu? Sabe? Quando você está no deserto, as feras estão te atacando, o mar está revoltado,
está tudo ali, meu Deus, parece que o mundo inteiro está contra você. Sabe o que você faz? Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e pede: Pai, Pai. Entendeu? Oração. Jesus não ficou 40 dias no deserto sem orar. Tem gente que vai querer fazer jejum e acha que só ficar sem comer é jejum. Não, Senhor, você tem que orar e jejuar. Ah, pastor, mas quando eu vou começar o jejum eu oro, e depois para terminar o jejum eu oro também. Isso é errado, sabia disso? Totalmente errado. Você tem que estar em constante oração. Jesus estava 40 dias e 40 noites ali, orando e jejuando. Aprenda. A razão da vitória de Jesus estava na sua intimidade com o Pai. Presta atenção. O que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas é a ausência da presença do Pai. Não é a presença do inimigo. Tu não precisa ter medo do inimigo. Se você tem a presença do Pai, o inimigo não chega perto de você. Agora, se você diz que tem e não tem, o inimigo você é um alvo fácil. Meu Deus, eu não sei porque está tanta coisa, você é um alvo fácil. Cadê a presença do Pai aí? Não basta dizer que é crente, você tem que ser realmente crente. As pessoas têm que ver que você é um cristão. Aonde você estiver, você tem que dar trabalho do Pai, não a trabalho de você. Você tem que favorecer o Pai, não favorecer a você. Alegrar o Pai. Essa é a intimidade que você tem com o Pai quando você ora. Caso contrário, você só está querendo as bênçãos do Pai, mas a obediência que o Pai está mandando você fazer, você não faz. Olha só que interessante, quando falamos aqui, ó, se estamos na presença do Pai, triunfamos sobre o inimigo. É fácil. Estar na presença do Pai é o esconderijo do Altíssimo. Sabe o que acontece no esconderijo do Altíssimo? Ele prepara uma mesa perante os teus inimigos. Você senta na mesa, come o banquete e os inimigos não entram. Por quê? Porque você está na presença do Pai. Olha só que interessante. Jesus transformou o deserto da tentação em jardim da comunhão. Interessante. E Adão transformou o jardim da comunhão num deserto sem presença de Deus. É uma grande diferença de Jesus, o segundo Adão, para Adão, que foi o primeiro. Olha só aqui, ó, outra coisa que nós aprendemos: quando nós oramos, nós prevalecemos. Quando deixamos de orar, nós perdemos. Segunda coisa é o jejum. A segunda arma da vitória de Jesus no deserto foi o jejum. Olha aqui, Jesus iniciou seu ministério terreno com 40 dias de oração e jejum. Quem jejua tem saudade de Deus e nele se deleita. Você já viu quando você está em jejum? Você está mais sensível. É mais fácil chorar, é mais fácil orar. Qualquer palavra já toca no teu, qualquer música toca, qualquer louvor toca no teu coração. Nossa! Agora quando você está com o bucho cheio, aí você está bem. Não sente nada, não tem nenhuma dificuldade, né? Está tudo bem, está tudo certo, está tudo como eu quero, está da maneira que eu acho, é dessa maneira. Agora experimenta entrar no jejum para você ver. Experimenta cortar alguns privilégios da sua carne para você ver. Experimenta. Olha só que interessante. Quem jejua tem saudade do Pai. O jejum tira os nossos olhos das outras coisas e nos faz concentrar em Deus. O jejum nos desliga de tudo dessa terra e nos faz ligar com Deus, nos aproxima do Pai. O jejum com a oração, porque o jejum sem oração você vai morrer.
Não tem nenhum propósito o teu jejum. Nada. Entendeu? Ah, pastor, mas eu vou fazer um jejum. Para quê? Para emagrecer. Ah, esse jejum você faz. Esse você faz. Esse vira 40 dias, 40 noites. Agora, para ter comunhão com o Pai, aí é sacrifício. Aí não dá certo. Aí parece que é fadiga, parece que tudo está doendo, parece que não vai dar. Ah, meu Deus, agora para a estética, para fazer alguma coisa que favorece a você, aí você quer jejuar. Você corta todos os benefícios. Você está vendo como é fácil descobrir as prioridades das pessoas? Entendeu? Para que será? Nada contra você cuidar do teu corpo, nada contra, sei. Mas primeiro cuide da alma, porque não adianta o corpo bom e a alma indo para o inferno. Tem uma passagem na Bíblia que diz bem assim: é mais fácil entrar aleijado no céu do que perfeito no inferno. Uma perna sem perna, não sei como é que diz lá no céu, mas é esse o contexto. Pastor, olha só o que a Bíblia fala: o jejum transformou a aridez do deserto no jardim de oração. O jejum é fome de Deus, é desespero por Deus. O jejum, pastor, o apóstolo Paulo diz que nós comemos e jejuamos para quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e 31 diz assim, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Tudo para a glória de Deus. Aí sim você vai ter vitória. Se não, olha aqui, se comemos e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? Olha aqui, é que quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra. O símbolo do pão, olha aqui, quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra, o símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, alimentamos-nos do próprio pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Olha só que interessante. O escritor diz que os tempos mais gloriosos vividos pela sua igreja aqui foram nos períodos em que a igreja se dedicou aos períodos de oração e jejum. Oração e jejum. Se você se dedicar à oração e ao jejum, tu pode ter certeza, a tua vida vai ser diferente. Não importa o que você está passando, aonde tu estiver passando. Se está passando pelo deserto, se está passando pelo palácio, não importa, a tua vida vai ser totalmente dedicada a Deus. Olha só que interessante, em terceiro lugar, a palavra de Deus. Aqui nós vimos que Jesus triunfou sobre o diabo com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ele rebateu todas as tentações com a palavra está escrito. Ele não foi atrás de filosofia, ele não foi atrás de ninguém, ele foi atrás da palavra de Deus, coisa que ele já tinha estudado em casa. Estudar é uma coisa, entendeu? Estudar é você pegar a Bíblia, abrir e mergulhar dentro dela, sem querer achar defeito nela, mas fazer ela achar os teus defeitos. Isso é estudar a palavra de Deus, entendeu? Estudar a palavra de Deus não é você abrir a Bíblia para ver o que o irmão está falando errado, que o irmão está pregando errado, porque se fosse fazer isso, coitado do pastor. Mas eu não faço isso, entendeu? Não fui chamado para fazer isso, fui chamado para ensinar, fazer discípulos. No que puder eu ajudar, eu ajudo. Agora, irmão, não, para quê? A palavra não tira a essência da virtude, entendeu? Nós temos que cuidar. Olha o que a Bíblia diz aqui, vivemos hoje o drama do analfabetismo bíblico. O que é analfabetismo bíblico? É pessoas que não conhecem a palavra de Deus.
pregadas por fanáticos, por pessoas que nem cristãos não são, mas a palavra de Deus não entra na cabeça dessas pessoas. Não entra. Analfabetismo bíblico, isso deveria ser a prioridade na vida do verdadeiro cristão. Não, culto de ensino parece que não é prioridade, escola bíblica parece que não é prioridade, ler a Bíblia não é prioridade. Onde é que você deixa a tua Bíblia durante a semana? Tem pessoas que levam a Bíblia para o trabalho, tem pessoas que lê a Bíblia no trabalho, lê a Bíblia em casa, lê a Bíblia no carro, lê a Bíblia. Agora tem pessoas que pegam, pastor, quantas vezes eu já encontrei Bíblias aqui? Muitas das vezes a Bíblia fica a semana inteira lá na casa, ninguém liga, pastor, minha Bíblia está aí, minha Bíblia está lá. Aí você percebe que não tem interesse pelo estudo da palavra de Deus. Não tem. E não vem dizer que tem, porque não tem, se percebe-se. Porque quem estuda a palavra de Deus sabe o que está falando. Sabe quando está vindo um ataque, conhece de longe os ataques do inimigo. Você acha que Jesus não distorceu? Você acha que Jesus não percebeu quando Satanás começou a torcer a palavra ali, ó, começou a dizer assim, ó, tu pode se jogar, que os anjos vão, não, Senhor, se eu me jogar, eu estou contando contra a minha própria vida. Você acha que Jesus não percebeu isso? Percebeu porque ele tinha contato com a palavra, percebeu porque ele tinha comunhão com o Pai, percebeu porque ele estava jejuando. E ele não fazia isso só quando ele ia pregar, só quando ele ia trazer mensagem, não, era todo dia que ele estava em preparação e comunhão com Deus. Tem crente que só se prepara quando vai pregar. Aí, meu Deus do céu, naquela semana, Jesus querido, sai de perto, porque tudo contamina, tudo é pecado. E depois parece que, que boa, parece que agora saiu um peso. Irmão, o peso tem que estar diuturnamente na tua vida. É cruz. Pega a cruz todo dia e siga ele. Esse é o verdadeiro cristão. Caso contrário, não é cristão não. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós somos chamados para pregar esse evangelho. Estou aqui doer. Fomos chamados para ser soldados. E soldados valentes, não covardes. Soldados que saibam anunciar a palavra do Senhor. Olha só que interessante aqui, ó, falando da palavra de Deus, vivemos aí no drama da substituição da palavra pelo misticismo, sincretismo. Ainda, muitos crentes estão usando armas fabricadas pelo próprio homem, armas carnais e não aquelas que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e arrumar sofistas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz bem assim, ó, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Entendeu? Não adianta você querer ganhar alma com a tua vida uma carnalidade pura. Não adianta você querer pregar que a tua vida é uma carnalidade pura. Não adianta você querer falar contra o teu irmão se a tua vida é uma carnalidade pura. A nossa arma, ela não são porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E essas fortalezas são espirituais. Espirituais, não são carnais. Então temos que enxergar o lado oculto. E o lado oculto você só enxerga se você tiver fé. Se não tiver fé, tu não enxerga nada. Tu pode até olhar para o teu irmão e dizer, achar um monte de defeito nele, mas tu não vai enxergar nada. Tu só enxerga o que teus olhos querem que enxergue. Agora o que Deus quer que você enxergue, tu não está enxergando. Por quê? Falta jejum, falta oração, falta a palavra de Deus, falta comprometimento, falta dedicação, falta seriedade. Isso que está faltando. Jesus aprendeu tudo isso no deserto. E olha o que ele nos ensina ainda. Aqui ó, a vitória sobre a tentação para nós já ir para os finalmente. A vitória de Jesus sobre a tentação revela-nos alguns pontos importantes. Primeiro ponto, aqui ó, Jesus venceu a tentação por causa do seu caráter santo. Irmã Clédia diz aqui ó, o príncipe desse mundo veio, mas nada tinha
caminha com Ele. O escritor diz que o homem piedoso é uma poderosa arma nas mãos de Deus. E Jesus, ele foi muito piedoso. Outra coisa que Jesus tinha também, Jesus venceu a tentação por uma resoluta, determinada resistência. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz bem assim, ó: resisti o diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus ensina: resista a ele, não deixa ele te vencer lá no deserto. Imagina se Jesus não tivesse resistido Satanás. Imagina se Jesus não tivesse resistido às feras. Imagina se Jesus não tivesse resistido àquela prova de 40 dias ali. Teria voltado antes, fora da direção do Espírito Santo. Não podemos deixar brechas em nossas vidas, nem abrigar pecado em nosso coração, se quisermos vencer essa batalha espiritual. Resista ao diabo. Resista aqueles que são usados por Satanás, que muitas das vezes nos influencia a pecar também, ou a cometer pecado. Resista o diabo. Pastor, outra coisa que Jesus nos ensina também, é que Jesus venceu a tentação porque conhecia a palavra de Deus, senão não vencia a tentação. Não vencia a tentação. Satanás venceu Eva no jardim porque torceu a palavra de Deus, e ela não se acautelou. Entendeu? Satanás torceu a palavra de Deus. Olha só que interessante, Satanás citou a Bíblia para Jesus novamente. Ele torceu o texto do Salmo 91, entendeu? Mas Jesus o retrucou e o venceu, dando verdadeira interpretação das Escrituras. O diabo é um mau exegeta. O que é exegeta? É interpretador de Bíblia. Pastor, o diabo ele não sabe interpretar. Ele interpreta de uma forma maliciosa. Ele torce as coisas para que o homem entenda que acha que o errado é certo e o certo é errado. Isso é torcer a palavra de Deus. Torcer a palavra de Deus não é erro de português. Torcer a palavra de Deus não é você se perder em algum número, não. Torcer a palavra de Deus, dizer que o é certo é errado e o que é errado é certo. Isso é torcer a palavra de Deus. Foi isso que Satanás fez e anda fazendo nos dias de hoje. Nós temos que cuidar com isso, que muitas das vezes você acaba pecando. Entendeu? Olha só que interessante o que a Bíblia diz. Ele torce a palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo e não palavra de Deus. Imagina Satanás falando a palavra de Deus, irmã Cláudia. Você acha que é verdadeira a palavra de Deus? Claro que não. A palavra de Deus na boca do diabo é palavra torcida. Aí veio o diabo falar com Jesus a palavra de Deus. Dá licença. Você vê tanta pessoa lá no mundo usando a palavra de Deus. Dá licença. Pede para eles, vocês voltarem para a igreja depois da eleição. Claro que não. Mas eles usam a palavra de Deus. Entendeu? Eles usam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus na boca de um servo de Deus, ela traz salvação, ela traz livramento, ela traz santificação, ela traz arrependimento. E é assim que acontece a palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos também: Jesus, ele resistiu o diabo e foi servido pelos anjos. Quando que Jesus foi servido pelos anjos? No começo, pastor? Foi no começo da aprovação? Ah, mas tem gente que quer ser servido pelos anjos, nem entra na prova, já quer que os anjos venham. Ah, eles são quatro. Não, Senhor. É no final. É no final. Não, mas tem pior que existem pessoas que, né? Só que vê a prova já quer Jesus. Me socorre, filho, passa na prova. Passa na prova. Às vezes olha o irmãozinho que passou na prova, venceu. É mais fácil ter inveja do irmão que passou na prova e venceu, do que enfrentar a prova e vencer também. Deus nunca pregou o evangelho fácil. Sempre tem prova, sempre tem deserto. Olha só que interessante. Vamos ver o que a Bíblia diz. O ministério dos anjos é algo glorioso na vida de Jesus. Eles anunciaram o seu nascimento, serviram-no na tentação, confortaram-no em sua agonia. Os anjos serviram Jesus em seu nascimento e a sua agonia, e na
a sua agonia, a sua ressurreição e a ascensão. Nós vimos os anjos servindo ali. Eu não vi os anjos trabalhando, fazendo algo que o homem deveria fazer. Eu vi os anjos servindo. Pastor, Jesus quer sair, ok, explode a porta aí. Entendeu? Jesus estava servindo. Pastor, Jesus está lá agora terminando o jejum. Vai lá, serve ele. Entendeu? Olha só que interessante. Embora os evangelhos não mencionem o tipo de serviço que foi executado pelos anjos, podemos inferir que esse serviço diaconium, entendeu? No original, incluiria provisão para a nutrição do corpo. Agora você já imaginou os anjos chegar com um banquete, não espiritual, mas carnal, para você, na hora da tua prova? Pastor, nunca passei por isso. Eu vou dizer para você, nós já passamos. Na hora da prova, na hora quando tu pensa, meu Deus, e agora? Deus usa anjos, que eu não sei de onde aparece, mas anjos aparecem lá, com banquetes, colocam lá, muitas das vezes aparece na porta da casa do pastor, muitas das vezes até aparece na porta da casa de algum irmão. Pastor, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu. É anjos te servindo. Entendeu? Sabe aquela porta que tu imaginava que nunca ia abrir, abriu? Pois é anjos trabalhando a teu favor. Sabe aquele acidente que era para você estar envolvido e não está envolvido? Pois é anjos trabalhando a teu favor. E você não enxerga. Está na hora de abrir os olhos espirituais. Faça aquele jovem lá do profeta, abre os olhos e vê, olha quantos milhares e milhares de carruagens estão a nosso favor. Estão de prontidão para guerrear a favor de nós. De acordo com Mateus capítulo 4, versículo 11, nós vimos que o serviço dos anjos foi prestado a Jesus depois que o diabo foi completamente derrotado. Quer ser servido pelos anjos? Quer ser servido? Primeiro vença Satanás. Primeiro resista Satanás. Enquanto você tiver comunhão com o inimigo, comunhão com as coisas de Satanás, comunhão com aqueles que fazem as coisas para Satanás, tu nunca terá vitória, porque os anjos só terão trazer o teu banquete enquanto você dizer: Satanás, sai, não quero mais. Entendeu? Sai. Aí você vai estar só você e Deus. Caso contrário, não existe julgo desigual, não existe dois senhores. Ou você serve realmente a Deus, ou você serve a Satanás. Há dois senhores, não adianta. Ou você realmente veste a camisa, ou você realmente assume que você é o batalhador, está aqui envolvido na obra, defendendo a obra, lutando pela obra, ou senão você dá ouvido para o mundo lá fora. Mas os anjos só virão servir-nos a hora que nós dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque só a Deus eu estou servindo, e é só Ele que eu vou servir, e eu não negocio com ninguém, seja quem for, está fazendo a obra do inimigo, não quero comunhão contigo, eu quero comunhão com Deus. Aí tu vai ver banquete na tua vida. Caso contrário, não vai haver banquete na tua vida, porque tem comunhão com o inimigo. Olha só, para nós encerrar, todo cristão deve esperar tempos de prova. Você está servindo a Deus, meu irmão. Satanás tem raiva de quem serve a Deus, ele quer matar quem serve a Deus. Então não espera um jardim florido na tua vida, não, entendeu? Espera um banquete no meio do deserto, mas não um jardim florido. Todo cristão deve estar atento a diversos métodos de Satanás. Jesus, ele veio em vários métodos, ele veio em várias táticas, ele veio em vários, olha que o Satanás usou diversos estratagemas para tentar Jesus, e nós devemos ficar atentos às ciladas do diabo, perceber, ficar atento. Olha só, isso não é de Deus, isso aí é do inimigo, vigia, que você pode estar embarcando num barco que não é Jesus que está no comando, entendeu? E você está junto. Olha só que interessante, Ele conhece nossos pontos vulneráveis, e como o nosso ponto forte também Ele conhece. Só que tu acha que Satanás vai te atacar no ponto forte? Claro que não.
Ele vai pegar a tua fraqueza. Ah, ela é fraca nisso aqui, ele é fraco nisso aqui. Eu vou pegar ela aqui, vou pegar ele aqui. A hora que ele está bem, a hora que está bem, aí eu vou pegar, pronto, aí estoura, aí pronto. Entendeu? É isso que Satanás faz. Ele fica só de olho. Olha aqui que interessante. Todo cristão deve acautelar-se acerca das perseveranças de Satanás. Pastor, ele tentou Jesus durante 40 dias. E, mesmo depois de derrotado em todas as investidas, voltou com outras armas em outras ocasiões, todas as vezes. Pastor, nós vimos Satanás vir tentar pessoalmente, mas nós vimos Satanás usar pessoas para tentar Jesus. Entendeu? As 3 primeiras ele veio pessoalmente, depois ele mudou a estratégia, irmã Zélia. Agora eu vou começar a usar as pessoas. Vamos lá, você tenta ele lá. Ah, não deu? Então vou usar aqui. Ah, não deu? Vou usar os fariseus. Não deu? Vou usar o soldado. Não deu? Vou usar aqui. Vou usar aqui. E tentou até que pensou que levou Jesus à morte, né? E você fica de olho só em Satanás. Cuidado com aqueles que ele usa também. Os que estão lá fora não são usados por Deus, são usados pelo inimigo. Então não confie. Confie em quem são usados por Deus, não os que são usados pelo inimigo. Muitas das vezes você dá ouvido para os que estão lá fora, e o inimigo está te botando para o chão, está te afastando da comunhão com Deus. Pastor, outra coisa que nós aprendemos: todo cristão precisa estar preocupado ou preparado para o dia das provas. Todo cristão precisa estar preparado. Se tu não estiver preparado, na prova tu vai, pastor, mas a hora que começar a prova, aí eu vou começar a ir no círculo de oração. É sempre assim. A hora que começar a prova, eu vou começar a frequentar o Shekinah. É sempre assim. A hora que começar a prova, eu vou vir mais na igreja do culto de oração. É sempre assim. É sempre assim. Mas nós temos que estar preparados antes da prova. Se lembra de Daniel? Daniel sabia que ele tinha inimigos, sabia que estavam tramando contra ele, ok. O dia que pegaram ele orando, levaram ele para a cova dos leões, mudou a vida dele? Não. Ligou para os jovens lá, dizendo assim: ô irmã Letícia, nós sempre oramos, mas agora por favor me ajude em oração, porque o negócio aqui, eu estou indo para a cova do leão. Não, viu? Daniel foi para a cova dos leões de boa. De boa. Quem ficou sem dormir? O rei. Olha só que paradoxo. O rei no conforto não consegue dormir. Daniel com os leões dormindo. Irmão, não importa se você está no meio dos leões, durma. Se a tua consciência está tranquila, durma. Aqueles que estão tentando te fazer mal é que vão perder o sono. É assim que acontece com o servo de Deus. Se você está em oração, durma, descansa a tua cabeça no travesseiro, faça que nem Daniel. As feras estarão com a boca fechada ali. Olha só que interessante, outra coisa que nós aprendemos aqui é que todo cristão deve buscar em Jesus exemplo de socorro na hora da tentação. Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, por isso Ele pode nos entender e nos socorrer. Já falamos isso. Não tem nada que Jesus não saiba da nossa vida carnal, nada. Vida familiar, nada. Não tem nada que Jesus não saiba. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus é que todo cristão precisa compreender que Deus não permite sermos provados além das nossas provas. 1 Coríntios 10 e 13, lê para nós. 1 Coríntios 10 e 13. Talvez a gente está pensando: meu Deus, pastor, eu estou com uma prova lá, eu não estou conseguindo mais. Pois é, então é porque você está desistindo. Para que a possais suportar.
livramento, de sorte que possais suportar. Isso é no deserto. Você está no deserto, está passando por prova. Estou, pastor. Pois é, não desista. Peça para Deus, para que Ele te fortaleça. Peça para Deus. Pastor, mas eu estou no chão. Peça para Deus. Pastor, mas é o 40º, é o 39º. Eu estou desistindo. Espera um pouquinho. O banquete vai ser melhor. Se você desistir agora, você vai sair magrinho do deserto. E esse teu propósito não valeu em nada. Agora, se você esperar até no final da prova, você vai sair nutrido do deserto. Você vai sair revestido do deserto. Você vai sair capacitado do deserto. Você vai sair aprovado do deserto. As pessoas vão olhar para você e vão ver, é diferente. E você vai dizer, porque é vida de deserto. Ei, a palavra é com autoridade, é porque eu tenho deserto. Ei, pastor, aonde coloca a mão é curado, é porque eu tenho deserto. Não tem medo de fera, claro que não, porque eu suportei as feras no deserto. Eu tenho prova no deserto. Não desisti no deserto. Todo cristão precisa resistir o diabo. E nós devemos, pastor, também seguir a orientação de Jesus, quando ele diz bem assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Semelhantemente também Tiago nos exorta, dizendo bem assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Resista ao diabo e ele vai fugir da tua vida, vai se afastar da tua vida. Irmã Karina se prepara para adorar. Resista ao diabo. Não deixa o diabo te fazer passar vergonha. Não deixa o diabo te fazer de sapato. Não deixa o diabo te fazer ficar ali preocupado. Não deixa não, pastor. Clama a Deus. Entra em jejum e oração. Peça a autoridade do céu. Se capacita na palavra. Busque a Deus. Resista o diabo. O diabo, ele vai fugir da tua vida. Você pode até ouvir o rugido, mas não sente a mordida. Você pode ver o tamanho da serpente, mas não sente a mordida. Você pode ver a gargalhada da hiena, mas não sente a mordida. Por quê, pastor? Porque você tem poder, você tem autoridade do céu, capacidade do céu, tem vida de deserto. Não importa se está sozinho ou acompanhado, o importante é você ser fiel lá no deserto. O deserto é o treinamento de Deus para as nossas vidas. Se coloca de pé, nós queremos orar pela vossa vida, para que você continue lutando no deserto, para que você continue guerreando no deserto, batalhando no deserto, porque no deserto Deus quer te dar vitória, Deus quer te preparar, Deus quer te capacitar, te fortalecer. Você quer ter autoridade? Fica no deserto. Quer ter o dom da palavra? Fica no deserto. É ali que Deus se prepara, é ali que Deus se capacita. É no deserto. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.